E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Lucas 12, a partir do versículo 13. Eu creio que todos acharam. E diz assim a palavra de Deus. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o tema dessa noite, nós vamos falar um pouco sobre ganância. E é um tema muito complexo, por quê? Porque ninguém se acha ganancioso. Ninguém se acha ganancioso. Nós todos achamos que nós estamos apenas buscando aquilo que nós precisamos. Mas nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. E sempre queremos mais. Então é um tema que ao mesmo tempo é muito relevante. É um tema que muitas vezes passa em branco, porque ninguém se vê como ganancioso. E então a gente começa aí no versículo 13. E aí você vê que alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Do nada, Jesus está... E se você está acompanhando toda a série de pregações em Lucas, a gente estava falando na última semana, quando a gente falou sobre a questão da hipocrisia. Lembra? Minha última pregação foi sobre hipocrisia. E agora, do nada, aparece alguém na multidão e grita para Jesus: Ô Jesus, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E aí a gente lê esse texto e a gente não entende a conexão que esse texto tem com o resto do livro. E parece que é uma passagem desconectada do que está acontecendo no livro. Eu não sei se você já leu, porque para mim, por muito tempo, eu nunca entendi a conexão desse texto com o resto do... Parece que Lucas está trocando de tema para falar sobre ganância aqui. Mas não está. Perceba que, se você voltar para o capítulo 12, para o começo do capítulo 12, tem uma grande multidão que estão se pisando um em cima de outros. Então, existe uma grande multidão de pessoas aqui seguindo Jesus. E Jesus, se você lembra do que eu falei lá no capítulo 9 agora ele está indo para Jerusalém. No capítulo 9, para o final agora, ele está ensinando o que é ser um discípulo de Jesus. Esses agora são os ensinamentos de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus? E tem muita gente seguindo Jesus. Então, esse jovem, que provavelmente é um jovem aqui, que grita do meio da multidão: Jesus, pede para o meu irmão dividir a sua herança comigo. Por que ele faz isso? E como que isso se conecta com o resto? Esse jovem, provavelmente, ele já está acompanhando Jesus há algum tempo. Se você voltar para o capítulo 11, Jesus ele fala sobre dinheiro no capítulo 11. Aliás, Jesus fala sobre dinheiro mais do que qualquer outro tema nos seus discursos. Sabia disso? Jesus fala mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro tema. Ele fala sobre dinheiro.
E então Jesus já tinha falado sobre dinheiro. E Jesus já tinha falado sobre a necessidade de ser generoso, de ser justo com o seu dinheiro. Ele fala, se você voltar no capítulo 11, ele fala sobre o dízimo. Olha, os fariseus dão o dízimo até da hortelã, mas negligenciam o quê? O amor. Eles dão o dízimo, mas o que está por trás do dízimo é o amor, e eles não dão. Então ele já falou sobre amor, ele já falou sobre justiça, ele já falou sobre dinheiro. E esse jovem possivelmente já escutou Jesus falando sobre isso. Mas por que ele pede para Jesus? Porque naquela época, lembra, Israel não é como nós somos hoje. A lei de Deus era a lei civil também. Então não existia um juiz que fosse fora do Israel como alguém religioso, como um rabino. O mestre da lei, os advogados daquela época, o que para nós seria um advogado hoje, são os mestres da lei. Qual que é a lei que eles estudam? O que eles estudam na lei deles? A lei judaica, e que envolve toda a vida, todas as relações, não apenas a religiosa. Não é apenas como eles lidam com Deus, mas como eles lidam uns com os outros. Então toda vez que alguém tem uma disputa na sua família, a lei de Moisés cobre isso, e quem determina quem está certo e quem está errado, são quem? Os mestres da lei, são aquelas pessoas, são os religiosos, são os sacerdotes, são as pessoas que interpretam a lei de Moisés. Porque, mais uma vez, não tem essa distinção. Tem alguma causa legal, eu vou para um juiz. Eu tenho uma causa espiritual, eu vou para o pastor. Eles não têm essa distinção, porque está tudo debaixo do governo de Deus. Então a sua lei civil e a sua lei religiosa está junta. Então quem julga os casos, tanto de um contra os de outro, são os sacerdotes, são os religiosos. É por isso que ele vem para Jesus. Contudo, Jesus, ele não está autorizado a fazer isso. Ele não é um mestre da lei. Ele não é um fariseu, ele não é um sacerdote. Então por que ele vem a Jesus? Porque Jesus já tinha falado mal dos outros. Falou, os fariseus são hipócritas. O fariseu isso. Os mestres da lei são iguaizinhos. E etc, etc. Então ele falou, esse aqui é melhor, porque o jeito que ele lida, eu gostei do jeito que ele lida. Então ele vai para Jesus querendo resolver o problema dele. Ele tem um problema, ele quer que Jesus resolva. E é por isso que ele vai atrás de Jesus. Porque ele quer que Jesus vai agora lá e fale com o irmão dele. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja e escuta a pregação? E aí depois da pregação, ou no meio da pregação, pensa assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para escutar isso. É mais ou menos isso aqui que esse jovem está fazendo. O meu irmão tinha que estar aqui para ouvir Jesus falando sobre dinheiro, para ele dividir a herança comigo. E aliás tem um monte de regras e regulamentos sobre a questão de dividir a herança em Israel. O irmão mais velho ficava com o dobro da herança, porque era ele quem ia cuidar de tudo, para que a herança não se dividisse e não ficasse o quê? A família não caísse em pobreza. Então é isso aqui que ele está fazendo. E por que Jesus fala tanto sobre dinheiro? Porque se você fazer aquilo que eu sempre falo para vocês fazerem, que é sentar e ler todo o livro de uma sentada só, seja lá que livro que for da Bíblia, leia numa sentada só. Você vai ler o Evangelho de Lucas, você senta e lê todo o Evangelho de Lucas. Para quê? Porque isso vai te mostrar algumas coisas que você não vê se a gente fica lendo espaçadamente. Estou falando para você parar de ler a Bíblia espaçadamente? Não. Todo dia você tem a sua leitura bíblica, você vai ter o seu tempo com Deus, seu devocional. Mas é interessante quando você para ler e você lê todo o livro ou o Evangelho de uma vez só, porque você pega algumas coisas que nessas paradas você não pega. Uma delas você vai ver o tanto que Jesus fala de dinheiro. Mas por que ele fala tanto de dinheiro? Por que Jesus fala tanto de dinheiro? Porque a generosidade com o dinheiro é o centro de tudo o que é ser cristão. A nossa generosidade, a maneira com que nós lidamos com as nossas finanças é o centro de tudo. Por quê? Por quê? Por que eu tenho tanta dificuldade? Essa é a minha segunda pergunta. Por que eu tenho tanta dificuldade em ser generoso com o meu dinheiro? Já se fizeram essa pergunta? Por que eu tenho tanta dificuldade em dar, em abençoar? Já se perguntaram isso ou não?
Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que qualquer outra área, não, se você me pedir em todas essas outras áreas aqui, está tranquilo, mas, não, no dinheiro, Rodrigo, não, dinheiro não. Dinheiro não dá. Tem aquela gíria, né? Tem um escorpião no bolso, né? Aquela pessoa que passa, não, quando era menino, tinha uma gíria para pão duro, né? Não, aquela ali passa o mar, atravessa o oceano, a nado com 2 sorrisais na mão e não derrete, né? De tão murrinha que é. Já escutou isso ou não? Por que a gente tem essa dificuldade? Por que a gente tem tanta dificuldade com o dinheiro? E por que o dinheiro é o centro? E Jesus fala tanto sobre o dinheiro. Porque se você for lá para 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo está falando sobre o amor, etc., aí ele fala dos dons, etc., aí ele fala que no final, só tem 3 coisas que ficam. Quais são essas 3 coisas? A fé, a esperança e o amor. E essas 3 coisas são as virtudes principais de todos nós, ou que deveria ser as virtudes principais de todos nós cristãos. Mas aí Jesus fala tanto todo dinheiro, ele não... Mas por que ele não fala então sobre fé, esperança e amor? Porque o dinheiro, e como você lida com o dinheiro, vai mostrar se você tem fé, se você tem esperança e se você tem amor. Exemplo. Por que é tão difícil para a gente investir no reino, ou investir na vida das pessoas, ou se desprender de dinheiro? Porque nós não temos fé que Deus vai cuidar de nós, e que Deus vai suprir aquilo que nós precisamos. É por isso que nós fazemos do dinheiro o nosso Deus, nos apegamos a Ele, e aí a gente, não, agora eu estou seguro, agora eu estou bem, porque eu tenho dinheiro. Então, eu tenho muito dinheiro guardado na minha poupança. Mas aí se alguém te pede, não posso, por quê? Porque se eu der esse dinheiro, ou emprestar esse dinheiro, fizer alguma coisa com esse dinheiro, esse aqui é minha poupança. A minha fé está onde? No dinheiro. Então, como eu lido com o dinheiro, vai mostrar que eu não tenho fé em Deus, que Deus é que vai suprir. Aliás, é Deus quem tem suprido. A segunda coisa, mostra se eu tenho esperança ou não tenho esperança. Porque a nossa esperança, a nossa última esperança, ela tem que estar em Cristo, em Deus. Mas via de regra, se a gente já caiu no primeiro ponto aí, que é a fé, se eu já não tenho fé em Deus, que Ele vai me suprir, é por isso que eu não consigo investir, é por isso que eu não consigo passar e doar, é por isso que eu não consigo dar e me desprender do dinheiro, isso mostra onde está a minha esperança. A minha esperança não está em Deus, a minha esperança está no dinheiro. E aí, em terceiro lugar, por que eu não dou, por que eu não invisto, por que eu não sou generoso, porque eu não consigo me desprender do dinheiro? Porque eu não amo. Porque no final eu não amo, porque eu vejo as pessoas passando e precisando, mas eu não consigo me desprender daquilo que é a minha fé, daquilo que é a minha esperança, mesmo que eu veja pessoas passando o que elas estão passando, porque a minha fé, a minha esperança e o meu amor está no dinheiro. É por isso que Jesus fala tanto sobre dinheiro, para mostrar para a gente aonde está o nosso Deus, aonde está a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. É disso aqui que Jesus está falando. Jesus, Ele não está falando de dinheiro, gente. Quando Ele está falando de dinheiro, Ele não está falando de dinheiro, Ele está falando do nosso coração. Então, se queremos andar em fé, esperança e amor, Jesus está dizendo que a fórmula é: seja generoso com as suas posses. E aliás, se você for para o livro de Atos, não é exatamente isso que nós vemos na igreja, no livro de Atos. E não é essa a razão pela qual a igreja é conhecida no livro de Atos, por ser uma igreja generosa, uma igreja que está desprendida dessas coisas, que é uma igreja que dá, é uma igreja que abençoa, e aquilo impacta tanto a sociedade, que as pessoas não entendem, esse povo tem um negócio diferente. O que é? A fé deles está no Senhor, a esperança deles é o Senhor, e eles amam o Senhor e amam uns aos outros. Então isso faz com que o dinheiro para eles seja apenas dinheiro. Dinheiro é apenas dinheiro, para quem entendeu quem que é Deus. Então não se engane, Jesus não está pedindo o seu dinheiro, porque agora você está aqui às vezes visitando a gente, primeira, segunda vez que está aqui, nossa, sabe, por isso que eu não gosto de ir nessas igrejas evangélicas, essa pedição de dinheiro, já vou lá, esses caras já ficam falando de dinheiro, pedindo dinheiro. Eu não estou pedindo seu dinheiro, e Jesus não está pedindo seu dinheiro.
Então fica bem tranquilo, a gente não está pedindo seu dinheiro, e não vai ter uma segunda oferta aqui, depois que acabar isso aqui, não vai ter nada disso. Se você deu o seu dízimo, se você não deu, já foi. Então você fica bem tranquilo, Jesus não está pedindo seu dinheiro, não é disso. Mais uma vez, Jesus não está falando de dinheiro, Jesus está falando do quê? Do coração. O ponto todo aqui é o seu coração, aonde está o seu coração. Jesus, ele não quer o seu coração, ele não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração. Jesus não quer o seu dinheiro, ele quer o seu coração. E antes de pedir para você dinheiro, antes de pedir qualquer coisa para você, aliás, a gente sempre fala, você precisa entender o dízimo. O dízimo não é troca com Deus. Nós não damos para ser abençoados. Da mesma forma que Jesus não está falando, ensinando e sempre enfatizando a questão do dinheiro, para que, agora a igreja pode pedir mais dinheiro. Não é isso. Primeiro ele quer tratar com o seu coração. Sabe por quê? Porque se você vier aqui dar dinheiro na igreja, qualquer um pode, eu costumo dizer que qualquer um pode dar dinheiro para a igreja, mas dízimo, só os filhos que dão. Qualquer um pode dar dinheiro para a igreja, mas só os filhos trazem o dízimo. E se você é qualquer um que só vem trazer dinheiro para a igreja, aí você vem com aquele slogan, né, dessas igrejas por aí, que você vem aqui, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Se você vem com esse intuito para o gasofilácio, não venha. Não venha. Fique com o seu dinheiro, porque Deus não precisa dele. Deus, ele vai levantar o sustento. Eu costumo dizer que, na verdade, eu escutei um missionário uma vez, há muito tempo atrás, lindo, um missionário dizendo que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca irá faltar suprimento de Deus. A obra de Deus, feita do jeito de Deus, nunca vai faltar suprimento de Deus. E nós cremos que nós temos feito nessa cidade a obra de Deus do jeito de Deus. Então ela nunca vai faltar. É por isso que eu falo assim, você não entendeu? Guarda o seu dinheiro. Guarde o seu dinheiro. Por quê? Jesus quer o seu coração. Porque senão você vem aqui e entrega o seu dízimo, a sua oferta, ou o seu dinheiro, aí você vai embora daqui pensando assim, agora eu vou ter que ser abençoado. Por quê? Porque eu dei dinheiro na igreja. E aliás, tem muitas outras igrejas que estão te prometendo isso. Mas toma cuidado, porque essa não é a promessa da Bíblia. Jesus não está preocupado com o seu dinheiro, Jesus está preocupado com o seu coração. É disso e é por isso que Jesus fala tanto sobre dinheiro. Aliás, gente, eu costumo dizer, eu não canso dessa frase: não se barganha com um Deus que não precisa de nada. Ele não precisa do seu dinheiro, e dele é a prata, dele é o ouro, e todas as coisas são do Senhor. Então, esse jovem chega para Jesus e fala assim: Jesus, resolve o meu problema. Vou parafrasear aqui o jovem: Jesus, resolve o meu problema que eu te sigo. Ele está ali flertando com Jesus, como muitas vezes a gente tem gente na igreja, que chega aqui na igreja, eu vou dar 3 meses para Jesus resolver o meu problema. Se ele resolver o meu problema, eu fico na igreja. Se ele não resolver o meu problema, eu estou usando esse exemplo porque eu já vi isso acontecer. Eu não estou inventando isso. Mas meu irmão, por que aconteceu? Você saiu da igreja, não voltou mais, aconteceu alguma coisa? Ah não, Rodrigo, eu dei 3 meses para Jesus resolver o meu problema, e ele não resolveu. Então qual que é a vantagem de ir para a igreja? Eu falei assim, acho que é melhor você ficar em casa mesmo. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. É graça. Tudo que nós temos e somos é graça. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. E se Ele vai resolver algum problema, ou se Ele não vai resolver problema, nós vamos ficar aqui do mesmo jeito, porque nós não estamos aqui para que Ele resolva nada, nós estamos aqui por causa dEle. E se Ele resolver, Ele é Deus. Se Ele não resolver, Ele é Deus. E a gente continua buscando o Senhor da mesma maneira. Mas esse jovem vem para Jesus e fala assim: Jesus, resolve o meu problema que eu te sigo. Ele já ouviu mais uma vez, ele já ouviu falando de Jesus, falando de dinheiro, etc, etc. Já achei aqui onde que eu vou resolver o meu problema financeiro. Mas Jesus, gente, Ele não é enganado. Jesus, Ele não se deixa enganar por essas coisas. Então Jesus, Ele vai o quê? Na ferida. Ele coloca o dedinho lá na ferida. Ele enxerga o que nós não enxergamos. E Ele mostra e revela qual que é o problema desse jovem.
E qual que é o problema desse jovem? Não é a falta de dinheiro, não é o seu problema com o seu irmão. O problema desse jovem é a ganância. O problema dele é a ganância. Então, ele vem para Jesus, Jesus, eu quero isso aqui, eu preciso disso daqui. Aí Jesus, ele vai fazer o que ele sempre faz conosco. Porque muitas vezes, na verdade, a grande maioria de nós, mesmo falando tudo isso aqui, a gente vem para a igreja mesmo para Jesus resolver nossos problemas. E não tem nada de errado a gente vir e apresentar diante de Jesus os nossos problemas. E Jesus tem poder para resolver os nossos problemas? Ele pode fazer isso aqui e resolver tudo. Mas sabe por que ele não faz isso aqui e resolve todos os seus problemas da sua vida? Sabe por que não? Porque daqui 6 meses você volta com outros mais. Estou mentindo? Sabe por quê? Porque ele precisa te mudar. Porque a causa do problema, a raiz do problema, não são os seus problemas que você pensa que são. Porque a gente vem aqui com um monte de coisa para Jesus. Jesus, resolve isso, e eu vou ficar bem. Eu vou estar tranquilo. Se você resolver isso aqui, Jesus, está tudo resolvido na minha vida. Aí Jesus olha para você e fala assim, Aí Jesus resolve aquele problema. Acontece daqui a 1 mês, porque a gente tem uns que é mais problemático do que os outros, né? Tem uns que é 6 meses. Mas se você está mais na minha linha, daqui a 1 mês você volta, Jesus tem esse aqui agora. Então, para Jesus resolver os seus problemas, sabe o que ele tem que fazer? É mudar o problema, que é você. É por isso que Jesus, ele vem e ele aponta para esse jovem qual que é o problema. O problema não é o seu irmão que não quer dividir as coisas com você. O problema não é que você não tem tanto dinheiro que você gostaria de ter. O problema é você. Você precisa ser transformado. Antes de Jesus operar nas periferias da nossa vida, ele quer operar no centro dela. Na causa de todos os nossos problemas. Que é essa pessoa sentadinha no seu lugar. E aí Jesus, ele vai apontar o problema desse jovem. E qual que é o problema? Versículo 15 aí, se a Bíblia está aberta, ele vai falar assim, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mas em outra versão, ou no original, essa palavra consiste aí, na verdade é um verbo ser no original, que é eimi. Aí ele vai falar o quê? A vida do homem não existe. No original, se fosse uma tradução bem literal, a vida do homem não existe nos seus bens. Essa seria uma tradução, mas fica muito estranho em português traduzir assim, não fica? Então os tradutores tentaram fazer de uma maneira que fosse melhor. Então a vida do homem não consiste nos seus bens. Mas no original ela não existe. Porque, por que a palavra existe? Por que Jesus fala não existe? Por que Lucas usa e registra a palavra existir nesse texto? Porque para muitos de nós, ter aquilo que nós desejamos, que nós queremos, é sinônimo de existência. Ou eu tenho isso, ou eu morro. Ou Jesus resolve isso aqui na minha vida, ou eu morro. Eu preciso disso aqui, minha vida depende disso daqui. Em outras palavras, é isso que esse jovem está chegando para Jesus e dizendo: Jesus, a minha vida depende disso. Se eu não tiver isso aqui, a minha vida não tem mais razão de ser. Eu não sou, porque a questão toda aqui é ser quem você é. Ele pensa que quem ele é depende daquilo que ele tem. Jesus está falando assim: não depende do que você tem. Quem você é não depende do que você tem. Não depende da quantidade de bens que você tem. Então esse homem vai para Jesus crendo que a sua vida depende ou existe por causa dessas coisas, que sem elas ele não é ninguém. Mas Jesus quer mostrar que a sua vida não depende de posses, mas de Deus. Jesus quer mostrar para esse homem e para todas as pessoas que estão ouvindo que a nossa vida, ela não depende do que nós temos. Aliás, ela não depende de mais nada, a não ser de Deus. Nós somos em Deus. Nele nós existimos e nos movemos. E nós somos só em Deus. Só em Deus.
Nada do que você coloque, você eleja na sua vida, isso aqui é o que eu preciso ter, para que eu possa ter significância, ou etc. A razão da minha vida é essa. Se você fizer isso com qualquer outra coisa na sua vida, Deus olha para você e fala, esse é o seu problema. Porque isso aí não pode te dar vida. A razão da sua existência não é esse. A razão da sua existência sou eu. Eu sou a sua vida. É disso que Jesus está falando aqui. Então ele vem para Jesus não por causa de Jesus, mas por causa daquilo que Jesus pode dar. Então no final, ele não vem para Jesus por amor a Jesus, ou por quem Jesus é. Ele vem para usar Jesus. Jesus então é mais uma vez o quê? Um trampolim, uma ferramenta para eu alcançar aquilo que eu desejo, ou para alcançar aquilo que eu penso que me dá existência, que me dá vida. Só que não tem nada mais que nos dê vida a não ser Cristo. E aí Jesus, ele vai, para ilustrar tudo isso que ele está mostrando aqui, tudo isso que eu acabei de falar, ele vai contar o quê? Uma parábola, uma história, porque Jesus é fantástico, e ele vai nos contar a parábola do rico insensato, que é uma parábola muito conhecida, que é aí do versículos 16 ao 20, aí então ele vai falar, ele vai dar um exemplo do que é ganância. O que é ganância? Eu queria definir para você o que é ganância, porque todo o tema aqui hoje é ganância. O que é ganância? Ganância é a sede insaciável por coisas que acreditamos ser, note isso, acreditamos ser necessárias para nos fazer sentir satisfeitos. Então ganância é essa sede insaciável por coisas que nós acreditamos ser necessárias para o quê? Para nos sentirmos satisfeitos. Contudo, essa sede nunca é saciada, porque ela é insaciável, ela nunca vai ser saciada, porque quando você atingir aquilo que você acha que você precisa, mais uma vez, daqui 6 meses você volta com outras coisas que você necessita para ser saciado, para ter significância na sua vida. Então, em outras palavras, ganância é criar necessidades desnecessárias. E é um trocadilho aqui mesmo, porque você cria necessidades que são desnecessárias. Você na sua cabeça, isso aqui é necessário, sem isso aqui eu não vivo. Aí Deus olha para você e fala assim, mas essa é uma necessidade desnecessária, você não precisa disso para você viver, porque a sua vida não consiste nisso, a sua vida consiste em mim, em estar em mim. Então é uma necessidade desnecessária. Então nós sempre vamos ter outras necessidades e outras necessidades e outras necessidades desnecessárias, coisas que hoje você valoriza, que você vê como hoje prioridade, eu preciso ter isso, é uma necessidade, amanhã não serão mais. Amanhã não serão mais. Então nós somos uma fábrica de criarmos necessidades desnecessárias na nossa vida. Então a ganância está sempre ligada ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, no dinheiro, a gente acredita que ele pode comprar aquilo que vai saciar essa sede. É o dinheiro quem vai nos dar isso. A gente acredita que o dinheiro vai nos dar poder, a gente acredita que o dinheiro vai nos dar status, a gente acredita que o dinheiro vai nos dar tudo aquilo que nós criamos como nossa necessidade. Eu tenho essa necessidade, como que eu supro essa necessidade? Através do dinheiro. É por isso que a ganância está sempre ligada ao dinheiro. É por isso que a gente sempre corre atrás do dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E é legal pregar isso aqui nos Estados Unidos, não é? Porque a gente é imigrante, gente. E o Deus dessa nação é verde e cabe no nosso bolso. Aí a gente se mata numa vida louca, pensando assim, eu necessito disso, eu necessito daquilo, eu necessito disso, e eu vou trabalhar mais, e mais, e mais, e mais, por coisas desnecessárias, que vão destruir com a minha vida. Essa é a nossa vida. É isso que é ser imigrante nos Estados Unidos. Então, se a gente não está atento a essas coisas, e não nos atentamos à palavra de Deus, a gente cai nesse ciclo de coisas desnecessárias, correndo atrás do vento, como diria o autor de Eclesiastes. Então a ganância vai nos levar a 4 coisas que nós vamos aprender aqui com essa parábola.
A ganância vai nos levar ao orgulho, à autossuficiência, ao egoísmo e ao egocentrismo. A ganância, qual que é o fruto da ganância? Vou colocar dessa maneira. A ganância é uma árvore. Qual é o fruto da ganância? São 4 tipos diferentes para você. É o orgulho, a autossuficiência, o egoísmo e o egocentrismo. Como assim? É só a gente olhar para o texto. Porque se você vai para o versículo 16, está dizendo assim: então lhes contou esta parábola: a terra de um certo homem rico, note isso, a terra de um certo homem rico, ele já era rico, produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: eu vou fazer, e continua. Então a terra de um homem rico produziu muito. Mas espera aí, como que isso me traz orgulho e autossuficiência? Por mais que você e eu trabalhemos, você pode trabalhar a sua terra e garantir que ela vai te dar uma boa colheita? Alguém pode fazer isso? Então, se a terra produziu uma grande colheita, uma boa colheita, a glória vai para quem? Ele é aquele que nos dá boa colheita. Ah, mas Rodrigo, eu não trabalho com a terra. Se você tem o emprego que você tem, se você está lavrando no seu conhecimento, na força física, onde for que esteja o seu trabalho, e você ganha um grande lucro, a glória é para você? Não. É Ele que te deu graça, é Ele que te deu sabedoria, é Ele que abriu a porta, é Deus que abençoou a terra e fez ela dar fruto, e produziu muito fruto. Mas em vez de dar glória para Deus, o que Ele faz? Ele olha para si e Ele começa a falar: mas como a minha terra é boa, como eu sou bom, olha como que eu sou um bom agricultor, que planta bem. Então ele se orgulha daquilo que Deus deu, que é um presente, que é graça. E ele cai então numa autossuficiência. Eu preciso de quem? De mim mesmo. De quem mais eu preciso? De mais nada. Então o problema desse homem não é a falta de dinheiro, mas o excesso dele. Ele já é rico, a terra dele produz ainda mais, e ele cai nisso aqui. Mas então o problema dele não é falta de dinheiro, porque para a maioria de nós, o nosso problema é a falta de dinheiro, ou pelo menos a gente acha que é falta de dinheiro. Porque se eu conversar com você, o meu problema é a falta de dinheiro. Aí é aquele negócio: dinheiro não traz felicidade. Aí eu geralmente escuto algumas respostas sobre isso. Porque agora, nesse momento, o problema desse homem não é a falta de dinheiro, mas o excesso dele. Aí você está aí pensando no seu lugar: ah, Rodrigo, mas eu queria ter esse problema dele aí. Está vendo? Não precisa nem ser profeta para saber o que você está pensando. Não precisa nem de revelação. Eu queria ter esse problema aí. E aí a gente fica naquele negócio assim: dinheiro não traz felicidade. Aí eu listei, porque eu estava escrevendo a pregação, aí eu listei algumas das respostas à questão do dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Mas você tem que ver a minha cara de tristeza quando eu recebo no final de semana. Essa é a cara de tristeza, né? Dinheiro não traz felicidade. Aí a pessoa te responde: então me dá o seu e seja feliz. Dinheiro não traz felicidade. Olha a minha cara quando eu acho $5 na rua perdido. Dinheiro não traz felicidade, mas te leva para chorar lá em Paris. Está vendo? Fala Deus, né? Esse é o povo de Deus, esse é o povo crente. Então dinheiro não traz felicidade, mas a gente sempre tem um mais depois. Mas qual é o problema dessas frases todas? Qual é o problema dessas respostas todas? A crença de que existe algo fora de Deus que me pode dar a felicidade. Nós cremos, quando nós respondemos e pensamos, mesmo que a gente não responda, porque a gente pensa lá no fundo, a gente fica quieto, né? A gente é crente, não posso falar um negócio desse. Aí eu falo: não, eu tenho que me manter calmo nessa hora. Mesmo que eu não pense isso, ou mesmo que eu não fale isso, mas eu pense isso, mas o problema disso é, a gente crê que lá no final, gente, existe alguma coisa que me dá felicidade fora de Deus. Que existe felicidade fora de Deus. Só que isso é uma mentira. Porque fora de Deus, você pode ser o homem mais rico de todos os homens.
e você vai ser infeliz, porque sempre vai te faltar algo, que nada, nem ninguém pode preencher, e isso que falta é Deus. Só Ele pode preencher a nossa vida. Então, a partir do versículo 16 aí, ele vai começar a mostrar algumas coisas sobre esse homem, como que os dois próximos pontos é o egoísmo e egocentrismo, porque se você parar para anotar e prestar atenção, você vai ver o tanto de vezes que ele fala eu, ou às vezes está oculto o eu, mas quantas vezes ele faz uma referência a si mesmo. O que eu vou fazer? Ele está raciocinando consigo mesmo. O que eu vou fazer? Aí ele vai, a minha colheita, já sei o que eu vou fazer. Ele chega com a pergunta e ele chega com a resposta. Ele não vai se aconselhar com as pessoas. Os meus bens, a minha safra, os meus bens de novo, direi a mim mesmo, eu tenho grande quantidade de bens. Então, eu vou descansar, comer, beber e me alegrar. Você vê que é tudo eu, para mim, meu. Não tem nada dos outros, não tem nada para os outros, não tem nada de generosidade, é tudo para mim. Como se você assistiu O Senhor dos Anéis, my precious, é meu. E muitas vezes essa é a nossa, como nós vemos o dinheiro. É igual lá o bichinho lá, que eu não esqueci o nome dele agora, do Senhor dos Anéis, my precious. E você fica fissurado naquilo ao ponto de atropelar qualquer pessoa que tiver com o seu precious. É meu, é meu. E não importa quem pegue ele, eu vou passar por cima de você e vou pegar o que é meu de volta. É esse homem, é tudo meu, é para mim. Ele é egoísta, egocêntrico. O mundo gira em torno de mim, eu não importo o que está acontecendo com os outros. Em nenhum momento ele pensa assim, não, e os meus trabalhadores? Já sei o que eu vou fazer, produziu muito, eu já sou rico, então eu vou abençoar a vida das pessoas. Eu guardo o que eu tenho no espaço que eu tenho, mas agora o que sobrou, que aliás, se você for para o Antigo Testamento, tinha leis que davam esse acesso aos pobres, à colheita dos ricos, para que o pobre tivesse o que comer. Então, ao invés disso, ele não é tudo meu, eu não divido nada com ninguém. Então a ganância vai nos levar a isso, vai nos levar a tudo isso. O que aconteceu, gente? Não, Siri, agora não. A Siri sempre atrapalhando a gente. Guarda para si, mas não é rico para com Deus. Aí, chega no versículo 21, Deus aparece para ele naquela mesma noite, depois de ter pensado tudo isso, depois de uma vida de trabalho, agora eu vou relaxar e viver a minha vida. Eu vou comer, beber e eu vou me alegrar. Eu vou descansar. Aí Deus aparece para ele naquela mesma noite e diz para ele: o que você vai fazer com tudo que você guardou? Porque essa noite lhe pedirão a vida. Essa mesma noite lhe pedirão a vida. E tudo isso aí que você guardou, tudo isso que você fez, tudo que você trabalhou, para quem vai ficar? Para quem vai ficar? E ele usa uma palavra muito forte, ele usa a palavra tolo. Ele não é condenado por ser rico, porque para a gente lê isso aqui muito rápido, Deus está condenando ele porque ele é rico. Deus não tem nada contra a riqueza, Deus não tem nada contra ninguém rico, porque às vezes, gente, a gente se engana, e pensando que é só rico que é ganancioso. Tem muito pobre ganancioso. Pensa que só é rico porque tem dinheiro é ganancioso. Tem muito pobre que não tem nada de dinheiro, mas vive pelo dinheiro, é ganancioso. Então ganância não está em você ser rico ou em você ser pobre, não depende disso. Você pode ser rico e não ser ganancioso, ser uma pessoa generosa, e tem muita gente rica e generosa. E você pode ser pobre e ganancioso, mas você não pode ser pobre e generoso, porque isso não depende de dinheiro, da quantidade de dinheiro que você tem. Então ele não é condenado por Deus por causa do quê? Do dinheiro que ele tem. Ele é condenado por Deus, por quê? Porque ele fez do dinheiro o centro da sua vida. Ele fez do dinheiro o significado da sua vida. Ele fez do dinheiro o seu Deus.
ele fez do dinheiro o seu Deus, desobedecendo ao primeiro mandamento de Deus. Então, toda vez que nós fazemos do dinheiro e vivemos essa ganância, nós estamos fazendo do dinheiro nosso Deus. E esse é o problema. Não é o dinheiro, é o que nós fizemos dele. Então, esse homem, o dinheiro, a ganância, cegou a sua vida espiritual. O dinheiro agora é tudo que ele tem. E aí ele vai viver essa vida dele, vai passar uma vida inteira trabalhando, correndo atrás de dinheiro, e no final ele perde a sua vida, toda a sua vida e a sua eternidade. Ele não apenas perde a sua vida, ele perde a sua eternidade. Mas Jesus é a cura da ganância. Por que Jesus está ensinando tudo isso aqui? Porque eu podia acabar aqui agora, mas se eu tivesse acabado aqui agora, eu não tinha pregado. Porque, aliás, gente, tudo isso que Jesus está falando aqui sobre ganância, aliás, esse homem aqui é um exemplo muito contemporâneo. Porque esses dias mesmo eu escutei uma história mais ou menos assim, de um homem que veio para cá com a sua família, viveu aqui, trabalhou aqui durante anos e anos incansáveis, juntou cada centavo para mandar dinheiro para o Brasil. Comprou gado, comprou fazenda, comprou isso, comprou aquilo. Mas à custa do quê? À custa da sua família, que ele trouxe para cá e fazia morar todo mundo dentro de um quarto e comer miojo. Por quê? Porque eu preciso mandar dinheiro para o Brasil. Aí ele pega e ele destrói com a sua família. Aí a esposa separa, os filhos vão embora e ele volta, esse homem volta para o Brasil. Depois de 15 anos aqui, ele volta para o Brasil. Agora, ele pensa assim, agora eu vou desfrutar de todo o meu trabalho desses 15 anos, porque hoje eu sou rico. Ele morre depois de um mês no Brasil. Aí a gente pensa que isso aqui é uma história de Jesus, mas é uma história que acontece de novo, e de novo, e de novo, e principalmente no nosso meio de imigrante, porque tem muita gente aqui que está assim, vou mandar dinheiro, eu vou atrás de dinheiro, não posso ir na igreja, não posso servir a Deus, não posso me doar para as coisas de Deus. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Sim, todos nós precisamos de dinheiro, e Deus sabe que você precisa de dinheiro, mas quando o dinheiro é o centro da sua vida, é isso aqui que você cai, é nisso aqui que você cai. Mas Jesus é a cura, Jesus é a cura da ganância, porque Jesus é o oposto daquelas 4 coisas que eu acabei de dizer que o dinheiro vai te levar, que a ganância vai te levar, não o dinheiro, que a ganância vai te levar. Quais são as 4 coisas? A autossuficiência, orgulho, egoísmo e egocentrismo. Mas Jesus, diferente do homem da parábola, ele depende completamente do Pai, ele sabe que ele depende do Pai. Jesus, diferente do homem da parábola, ele é humilde. Diferente do homem da parábola, ele é abnegado. Diferente do homem da parábola, ele é altruísta. Ele sempre coloca os outros no primeiro lugar. Ele sempre se sacrifica pelo outro. O outro vem primeiro. É por isso que ele é a cura. E ele não é só um grande exemplo, porque você pode pensar, mas eu não posso ser como Jesus. Mas Jesus foi um grande homem, um grande exemplo. Eu não posso ser assim, eu não consigo ser assim. Realmente você não consegue, eu não consigo ser assim. É por isso que ele foi para a cruz, para morrer pelos seus pecados, e para ressuscitar e te dar o Espírito Santo. Agora nós podemos ser imitadores de Cristo e vencer a ganância e o amor ao dinheiro, porque ele nos deu o seu Espírito, para que nós pudéssemos ser como ele. E nos dá e seguir o seu exemplo. Qual o exemplo? Jesus era rico, mas dividiu a sua riqueza para nos tornar ricos. Ele deixou a sua glória, ele dividiu a sua riqueza. Você pode chamar Deus de Pai, porque Jesus te fez filho. Jesus, ele sai do seu descanso para nos dar descanso. Jesus, ele tem fome para saciar a nossa fome, para nos dar de comer. Jesus, ele tem sede para que nós pudéssemos ser saciados, para nos dar a água da vida. Jesus chorou para que nós pudéssemos nos alegrar nele. E é isso que nós participamos essa noite. É disso que a mesa fala.
É disso que essa mesa representa. Ele não é apenas um bom mestre a ser seguido. Ele é sim o grande exemplo de tudo isso, mas Ele é a nossa força. E é por isso que nós participamos da mesa, para sermos fortalecidos, para viver como o Senhor. Pastor Thales.